Paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia do nosso momento com a palavra. E hoje eu vou estar trazendo uma mensagem que eu creio que vai falar muito ao seu coração, né? Então gera expectativas. E a gente vai começar com a oração. Você possa unir a sua voz à minha nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, me coloco na tua santa e gloriosa presença nesse momento. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, Senhor, pelos meus pecados. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, a transbordar da tua presença nesse momento. Que eu e essa pessoa, Pai, que me ouve nesse momento, ela possa ser impactada pela tua glória. Que nós possamos ser impactados pela tua presença. Que o Senhor venha falar, meu Senhor, poderosamente ao nosso coração. Que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Que o Senhor venha, Pai, a estar nos despertando ainda mais, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento a gente vai estar adorando um pouco o nome do Senhor. A palavra diz que Deus, Ele habita em meus louvores. Então que nesse momento você possa se render em adoração a Ele. A palavra diz que Ele está procurando pelos verdadeiros adoradores, que Ele possa encontrar em mim você. Ora cantarabaxure, um verdadeiro adorador. Os filhos profetizarão e os velhos terão sonhos e os jovens visões. Vossos filhos profetizarão e os velhos terão sonhos e os jovens visões. Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens visões. Eu creio que é real. Vossos filhos profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens visões. Aleluia. Oh, meu Deus, nós cremos no mover pentecostal, Senhor. Senhor, venha avivar, Pai, poderosamente em nome de Jesus esse ministério, Senhor. Eu entrego em tuas mãos. Que línguas repartidas pousam sobre nós. Eu creio que não são reais e continuam a fluir. Por isso eu te peço, faça hoje aqui. Podes fazer de novo nesse povo. Jesus fez, podes fazer de novo nesse povo. Aleluia, Deus poderoso. Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens visões. Vossos filhos profetizarão, os jovens visões.
Enquanto muitos pensam que acabou, que a chama já se esfriou, eu faço parte dos que ainda vão dizer seu. São reais e continuam a fluir. Por isso eu te peço, faça hoje aqui. Nesse povo, nesse povo. Os pentecostais que são acreditando que Deus vai derramar sobre a nação brasileira uma chama pentecostal de novo. Eu acredito em nome de Jesus que a chama que passou em Atos, Cantarabaixo, que a chama que passou em Azusa, cantarabaixo, vai passar cantarabaixo, sobre a nossa cantarabaixo. nação. Cantarabaixo, cantarabaixo, creio, Senhor. Da cadeira de roda, os cultos vão começar e não vão terminar Creio, mais. Senhor, Se você acredita que Deus pode te batizar, abra a sua boca, levante as suas mãos e declare comigo agora. Desistir de orar, pode estar nesse lugar. Que o culto não vai acabar, que a chama vai se espalhar. Se eu não desistir de orar. Nesse momento a gente vai estar ministrando a palavra do Senhor. E nós vamos estar refletindo na palavra que está lá em Mateus 25, né? Uma passagem muito conhecida que fala sobre as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Hoje nós vamos falar sobre um despertar. E diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois que vocês não sabem o dia nem a hora. Essa palavra fala de 2 tipos de virgens, né? Virgens são aquelas que são separadas, né? A virgem é aquela que ainda não foi tocada. Então, são 2 tipos de pessoas que estão, entre aspas, separados, né? Entre aspas, estão se separando para o noivo. Mas ambas dormem. E eu vivi uma experiência tão profunda. Esses dias que eu tive uma visão, e na visão eu via muitas pessoas dormindo. E eu começava a falar assim: acorda, acorda, já é hora de acordar. E o Senhor falou: chegou o tempo de eu te usar. E eu fiquei refletindo que isso é sobre a geração, sobre as pessoas dessa geração. Então, dentro da igreja existem esses 2 tipos de virgens. Olha que profundo. Né? Existem as pessoas que vivem separadas, né? Que muitas vezes se separam, se diferenciam, vivem ali as suas práticas religiosas, vivem ali as suas, mas esqueceram de esperar pelo noivo da forma correta.
né? É certo que o noivo vem. Então, por que não se preparar para esse encontro? Aleluia! Né? As insensatas estavam ali de qualquer jeito. Né? E na vida cristã a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente tem que viver com prudência. Né? Jesus disse que os dias cada vez mais eles ficariam maus. Né? O mundo jaz no maligno. Então, vigiar é muito importante. Né? Não só se separar do mundo. Então, que essa mensagem possa tocar seu coração, possa te fazer refletir que tipo de virgem você está sendo. Né? Olha que reflexão. Né? Será que eu estou sendo uma virgem que eu estou me separando do mundo, eu não estou indo com o mundo, não estou sendo Maria vai com as outras, mas será que eu estou esperando de forma correta pelo retorno de Cristo? Será que eu estou realmente frutificando para o reino? Né? Porque Deus muitas vezes Ele nos dá dons, nos dá unção, nos dá a capacitação para a gente realizar algo no nome dEle, para a glória do nome dEle. Mas será que a gente realmente está fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Será que a gente está posicionado como o Senhor quer para esse tempo? Né? Será que a gente está realmente vivendo a vontade do Senhor para esse tempo, na nossa vida? Né? Que você possa refletir sobre isso. E nesses dias também, né, irmãos, eu tô pregando sobre essa palavra das virgens, porque é isso que tem ministrado muito forte no meu coração, né, e esses dias eu tava refletindo sobre essa palavra, e eu senti o Senhor Jesus falando assim, pra mim me atentar mais, né, a essa história da parábola das 10 virgens, e nisso eu pude ouvir, né, a doce voz do Senhor dizendo: bem-aventurados os que estiverem preparados quando eu voltar. Irmãos, e muitas vezes não é fácil, né, se separar, viver para Cristo, né, é uma cruz que a gente carrega, né, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, a vida cristã ela é feita de renúncias, e muitas vezes renunciar dói, mas eu quero dizer, vale a pena, né, vale a pena deixar tudo por Jesus. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena priorizar Jesus como primeiro na nossa vida. Vale a pena dizer não aos prazeres desse mundo para viver para a glória de Deus. Aleluia! Porque o nosso galardão, a nossa recompensa vem do alto, vem do céu. Está com Ele. Deus, Ele é fiel. E a palavra diz que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E que essa mensagem possa tocar profundo em seu coração, né? Que te faça refletir bastante em nome de Jesus, que te desperte em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.